Eleições americanas. O que isso pode impactar no Brasil, nos Estados Unidos? Hoje eu quero trazer uma discussão importante principalmente porque hoje é eleição. E em dia de eleição, aqui pode ser feita propaganda eleitoral naturalmente, como se fosse qualquer dia da semana. Terça-feira, hoje, estão acontecendo as eleições americanas e não é um dia de feriado, é um dia comum. Muita gente me pergunta, Luciana, é feriado aí hoje? Não, é um dia comum. O que isso pode trazer de impacto? Bem, a gente tem que fazer uma análise. O governo Trump vai ser um governo republicano. O governo da Kamala é um governo democrata. Aqui a gente não fala esquerda e direita, a gente fala os republicanos e os democratas. Mas, de certa forma, a gente pode considerar que o governo democrata é um governo mais com viés de esquerda. Não é esquerda de forma nenhuma igual à esquerda do Brasil, tá? É uma esquerda diferenciada, com mercado aberto, mercado livre. É uma esquerda, vamos dizer que é mais o centro do Brasil. O que a gente considera como o centrão no Brasil seria o governo democrata. E o republicano é um governo de direita, tá? Com relação a vistos, o que a gente observou no governo Trump, foi um governo republicano, e no governo Biden, que foi um governo democrata, que hoje quem concorre é a Kamala. No governo Trump, a gente observou um índice maior de aprovação nos vistos para profissionais qualificados. Então, esses vistos EB1, EB2, teve um índice muito alto de aprovação para profissionais qualificados. Visto de emprego, um índice muito alto de aprovação. No governo Biden, que é o mesmo governo da Kamala, que hoje a Kamala ela é a vice-presidente de Biden, tá? O que a gente observou? Um aumento muito grande de vistos humanitários, que são os vistos de asilo, de refugiados. Esses vistos tiveram um aumento muito grande. E qual é o risco disso? Quando você abre as portas para esses vistos humanitários, a checagem ela é praticamente nenhuma e a pessoa recebe toda a documentação provisoriamente. Então, a pessoa que chega aqui, por exemplo, com um asilo, ela solicita ao governo o asilo por uma determinada justificativa e o governo concede todos os documentos, permissão de trabalho, a pessoa recebe um social, a pessoa começa a oferir, a receber os benefícios do governo, mesmo se o seu processo vai ser aprovado ou não. O que acontece? Um visto humanitário, ele demora muito tempo para checagem. Ele demora até de 5, 7, até 10 anos. A pessoa fica aqui durante esse tempo todo, talvez sem direito de estar aqui e com toda a documentação. Só que a partir do momento que o processo é julgado, ela vai ter uma deportação se for negado. Então, se realmente não conseguir o asilo, por exemplo, que é o nosso exemplo, a pessoa vai ser deportada, mas ela ficou aqui 10 anos. Então, tem muita gente que vem aqui já com essa intenção. Eu quero ficar 5 anos, fazer um dinheirinho, conseguir dólar e depois eu vou embora quando meu visto for negado. Esse tipo de visto é muito perigoso, porque você permite a entrada de muita gente sem uma triagem devida que vem para poder sugar do país e não para contribuir. A gente ouve muita frase aqui, você tem que falar não o que os Estados Unidos pode fazer por você, mas o que você vai fazer por ele. E um visto profissional é justamente baseado nessa frase. O que você pode mostrar para os Estados Unidos, o que você pode oferecer para os Estados Unidos de benefício. Então, você quando está pedindo um visto profissional, um visto que seja qualificado, você precisa de pensar nisso, o que eu vou oferecer para os Estados Unidos e não o que os Estados Unidos podem me dar. O que a gente observou? No governo Trump, teve uma oferta muito grande de vistos. Na verdade, a oferta foi a mesma, mas a gente viu que facilitou a entrada de profissionais qualificados. E no governo Biden, que foi esse último governo, facilitou a entrada de vistos humanitários. Lembrando que possuidor de green card não vota, somente cidadão americano. Eu estou aqui só expondo alguns fatos, principalmente fatos que eu conheço na área de vistos, tá? Agora, existem fatos com relação à ajuda humanitária, ao emprego, à inflação,
Isso vocês podem dar um Google aí e pesquisar se realmente teve uma melhora nos preços, na qualidade de vida dos americanos com o último governo ou não. Lembrando também que o governo Trump passou por uma pandemia horrorosa e foi uma pandemia mundial que afetou economicamente o mundo inteiro. Tem que ter cuidado também quando vai fazer o comparativo desses dados, tá? Lembrando um dado importante, a política do Brasil é bem diferente da política aqui nos Estados Unidos. Então, independente do viés do governo e o que o governo pensa, a gente não pode colocar como esquerda e direita do Brasil. Por exemplo, quando você vai preencher os seus documentos do visto, o governo americano, independente de democrata ou republicano, ele vai querer saber se você é comunista, segue os ideais comunistas, tem alguma filiação a partido comunista. Você apoia o comunismo, esse país não é para você, porque a lei deixa bem clara que eles são contra o comunismo, tá? Então, você pense direitinho se você apoia o comunismo, se você apoia partidos no Brasil que apoiam o comunismo. Então, tanto democrata como republicano não aceita esse tipo de atitude. Então, isso é questionado na imigração, quando você vai preencher os seus DSs, se você tem alguma relação com o Partido Comunista. Ou se você apoia, a gente tem uma opinião, uma liberdade de expressão aqui. A gente pode opinar de vários assuntos, mas existem assuntos que a legislação americana é bem clara e não aceita. Não tem como você comparar os republicanos e democratas com a política que existe no Brasil, com essa infinitude aí de partidos políticos. Aqui é bem diferente a situação e eu acredito que vai se manter bem diferente a um longo prazo ainda. Não acredito que vai permanecer sempre assim, porque as diretrizes mundiais estão mudando bastante e aí existe uma pressão muito grande para que a política seja modificada também. E eu não sei quanto tempo a gente vai ter aqui nos Estados Unidos essa política mais conservadora, tá? Que de qualquer forma é mais conservador os dois lados, em comparando com a esquerda do Brasil, tá? Só para vocês terem conhecimento, muita gente não sabe como funciona a eleição. Hoje, então, a gente está tendo as eleições. Ao final do dia vai ter o fechamento das urnas. Essas eleições já iniciaram há muito tempo, tem muita gente já mandando as cartas pelos correios há muito tempo. Então, não é só um dia de eleição. A eleição não é obrigatória, então o desafio dos candidatos é levar as pessoas até os pontos de votação, porque muita gente tem dificuldade de ir, e aí quem não tem condições, aí que não vai mesmo. Às vezes a pessoa tem muito trabalho e tá viajando, e aí não tem obrigatoriedade. Então, o desafio de todos os candidatos é trazer os seus eleitores às urnas. Mais uma curiosidade, a eleição se termina às 18 horas, às 6 horas da tarde, não tem uma apuração igual a do Brasil, que 8 horas da noite já sabe quem vai ser o presidente, não. Às vezes leva dias para fazer a checagem dos votos. Até porque os votos você pode mandar pelos correios também. Então tem todo um trâmite de você esperar a chegada dos votos e fazer essa verificação. Então a eleição aqui pode durar muitos dias ainda até saber o resultado final. E aí, se você gosta desse tipo de conteúdo, de informação, não se esquece de se inscrever. Um abraço!